Olá a todos, eu saúdo a essência divina de cada um de vocês que me assistem. Depois de um tempo afastada, estou de volta. Estou de volta aqui para fazer alguns vídeos no mesmo segmento dos anteriores, né? Alguns vídeos explicativos, alguns vídeos de crescimento e evolução. Andei afastada porque precisei fazer aí uma reciclagem, precisei descansar, porque, né? Também sou humano, estou encarnada nesse avatar, assim como todos vocês. E às vezes a gente quer fazer muita coisa e acaba não conseguindo, né? Então dá assim, opa, para e vamos rever, né, algumas coisas e alguns conceitos. Bom, quem me conhece sabe, eu falo sobre espiritualidade, né? Desenvolvimento espiritual. Hoje eu vim assim meio a caráter, né? Porque tem a ver com alguns trabalhos que eu estou fazendo e eu achei legal e por isso estou aqui, tá bom? Então eu vou começar esse vídeo falando sobre palavras, né? Palavras, né? O que a gente fala, o que a gente pronuncia, as nossas palavras. Porque... e outra coisa, tá, gente? Eu não sou de fazer vídeo curto, tá? A internet já tá cheia de gente bombardeando as mentes humanas, as mentes pensantes desse planeta, como eu costumo dizer, de coisas inúteis, né? De 30 segundos, rapidinho vou dar aqui uma diversãozinha para o ser, para prender você ali, para ganhar like. Eu não venho atrás de like, eu não venho atrás de ficar famosa, tal, lógico, né? Se você quiser se inscrever no canal, se você quiser me dar um joinha, eu vou ficar muito feliz, porque é sinal de que você gostou, né? E o YouTube entende que é um vídeo que tem relevância e manda para as outras pessoas que buscam, né, por algum tipo de conteúdo que agregue alguma coisa, né, que fale alguma coisa, a não ser aqueles rapidinho que não presta para nada. Então, se você puder fazer isso, se inscrever no canal, dar um like e para o YouTube entender que o vídeo tem relevância, óbvio, você vai estar ajudando mais pessoas a talvez o que eu fale não seja assim de suma importância para alguns, mas com certeza tem ajudado bastante pessoas. Então, essa é a importância de você interagir com os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Não é de eu ficar nem rica nem famosa, porque o meu canal não é monetizado e famoso realmente nunca foi o meu propósito. Ficar famosa nunca foi o meu propósito. E hoje eu vim aqui falar das palavras, como eu disse, né? A gente fala muita coisa, né? Porque assim, eu sou uma bruxa que gosto de citar a Bíblia, né? Por quê? Porque a Bíblia realmente para mim é um manual de instrução do ser humano. Foi mexida, foi remexida, foi escrita, reescrita, e enfim. Mas ainda tem alguma coisa nela, ainda tem muitas coisas nela que falam explicitamente como devemos viver. Só que nós não entendemos. Como eu disse, eu não prego religião. Eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor, religião nenhuma, cada um que siga a sua, cada um que faça da melhor maneira, né? De que melhor lhe apraz. Mas eu acho que o entendimento, ele é único, né? O entendimento da Bíblia, quando você lê, em algumas religiões até falam que cada vez que você lê a Bíblia, ela está de uma forma diferente, você entende de uma forma diferente, porque sim, o entendimento da Bíblia é único. Cada um vai entender como o seu avatar está precisando daquilo naquele momento. Mas tem coisas na Bíblia que é universal, tá? E uma delas é quando, lá no começo, o verbo, né? Deus, o Criador de tudo e de todos, ele é o verbo e o verbo se faz carne. Ou seja, quando você fala o verbo, é a palavra, né? É o que você fala. Então, não existe nada criado até que se fale sobre aquilo. Então, quando você fala alguma coisa, você está criando alguma coisa.
Então, eu acredito que deve-se criar coisas boas, deve-se falar coisas boas, porque a gente tem um hábito, né? Eu não mais, porque eu tento me policiar sempre, com o que a gente fala, né? A gente fala muita besteira. Ah, tal coisa não presta. Ah, isso aí não é pra mim. Ou então um xingamento, né? Falar do filho. Ah, você é isso, você é aquilo. Você está criando aquilo, né? Tanto que as agressões psicológicas, né? Quando as pessoas sofrem agressões psicológicas, ela vem no quê? No falar do outro, né? Aquela pessoa falando o tempo todo que você é isso, que você é aquilo, que você não presta para isso, que você não presta para aquilo. Isso vai criando, a fala vai criando o que você pensa, certo? Então eu costumo dizer assim, vamos falar coisa boa, né? Vamos falar coisa que prospere, coisa que engrandeça, coisa que edifique, né? Até para os filhos ou para o outro, para o próximo, porque assim, ninguém consegue se edificar menosprezando o irmão, o semelhante. Nem o semelhante e nem qualquer outro tipo de raça, né? A gente vê tanta coisa, né? Eu também vejo tanta coisa e realmente, gente, olha, qualquer coisa que Deus criou aqui em cima dessa terra, e seja lá em qual avatar for, né? Seja num avatar humano, num avatar animal, num avatar mineral, num avatar vegetal, aquilo tem vida. Aquilo tem vida. Então, o respeito que eu tenho que ter com um semelhante, com um ser humano igual a mim, eu tenho que ter com um animal, né? Eu tenho que ter com um vegetal, eu tenho que ter com tudo que Deus criou. Porque eu não posso dizer assim, eu amo a Deus, mas eu desrespeito as outras coisas porque eu não acredito, porque eu não gosto. Não gostar é um direito seu. Agora, não respeitar, aí já não é mais, tá bom? Você não gostar de atitudes, você não gostar de pessoas, você não gostar de bichos, você não gostar de plantas, é um direito seu. Agora, maltratar, aí é outra coisa, tá bom? Já fere o livre-arbítrio do outro. Então temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? E como eu disse, a palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então a palavra criou tudo. Foi a palavra que deu vida. O mar se faça e o mar se fez. As árvores se façam e as árvores se fizeram. O reino animal se faça e assim foi feito. O dia se faça e assim foi feito. Então tudo que você fala, tudo, exatamente tudo, presta bem atenção. Uma coisa importante, às vezes as pessoas me procuram, mas nada dá certo pra mim, porque eu não paro no emprego, porque eu não paro com o namorado, com o marido, com isso, com aquilo. E o que você está falando? Você está construindo esse relacionamento com seu marido, com seu namorado? Você está construindo o seu comércio, o seu emprego? Ou você está, de pouquinho em pouquinho, envenenando com as suas palavras tudo isso? O seu relacionamento, o seu emprego, seus amigos? O que você está falando? Então, antes de falar assim, eu tô nesse emprego porque não tem outro, porque isso, porque aquilo. Cuidado, você pode ficar sem um emprego, daí você vai falar assim, nossa, nada dá certo pra mim, eu fico no emprego 1 mês, 2 meses e saio. Poxa, as coisas, meus relacionamentos não duram. Não vão durar, né? Porque desde o momento em que você se relaciona com qualquer outra pessoa, seja no âmbito emocional, comercial, social, se você começa envenenando com palavras, a tendência é morrer, a tendência é se acabar, né? Então, fica aí uma dica para as pessoas que não pensam no que falam, não tem filtro, né? Eu particularmente, né, a minha pessoa, o meu filtro ele é bem pouquinho também, porque eu penso, logo falo. Só que eu procuro pensar coisas boas também, porque é difícil, não é? Você ficar o tempo todo, porque assim, a boca fala do que o seu coração está cheio e a sua mente pensa para encher o seu coração,
certo? Então, se a sua mente pensa só coisas ruins, coisas que não edificam, tragédias, em alguns outros vídeos eu já havia falado do que a gente assiste, né? Do que a gente ouve, da música que a gente ouve, do que a gente assiste num aparelho de televisão, de celular. Então, o que a gente vê vai para o cérebro, vai para o coração e sai pela boca. Então, tudo isso, né, é uma engrenagem. Então, comece a ver se o que você está fazendo, se o problema da sua vida não está relacionado exatamente ao que você está vendo, ouvindo, pensando e falando. Porque os nossos sentidos, nos dado, né? São nos dados para que nós façamos bom uso e bom proveito deles. Não para que a gente fique aí vendo, falando, fazendo, ouvindo, tudo que não vai levar a lugar nenhum, né? Só a destruição. Porque é como eu costumo dizer, a comida, se você não prestar atenção no que você come, está te envenenando. Para quê? Para o remédio te curar, que não cura. Ele só combate o mau hábito alimentar que você está tendo. Então você vai tomar remédio o resto da vida. E assim como no remédio e na alimentação, é na nossa vida como um todo. Então não adianta assim você, tá bom, só vou falar palavras boas a partir de hoje, porque você é uma outra pessoa, só vou falar coisa boa, só que a sua cabeça só pensa besteira. Mas você só vê coisa que não presta na televisão. Você só ouve música que realmente não te diz nada. Aliás, diz, né? Porque as músicas aí, elas dizem só o que a gente não precisa ouvir. Né? Tem alguns ritmos musicais aí que eu não ouso a falar aqui, porque é muito... né? Não entra assim, na minha mente não entra porque eu não consigo nem ouvir, então eu não consigo, né, nem falar. Mas que, pelo amor de Deus, né, você nem tá sofrendo, mas aí você ouve aquela música, você passa em algum lugar, tá tocando, igual eu, quando eu passo em algum lugar, tá tocando essas músicas, ou entro em algum lugar que está tocando essa música, eu nem tô triste, mas eu saio de lá triste. Eu saio de lá chorando, se duvidar. Eu saio de lá achando que o mundo acabou, que todo mundo é igual, entendeu? Então, prestar atenção nisso também faz parte de uma evolução. E de uma criação com boas palavras. Tá? Não adianta só você falar, porque como eu disse anteriormente, a boca fala do que o coração está cheio, do que a sua visão e o seu ouvido levou para o seu cérebro e ele encheu o seu coração. Então, percebe que é todo uma construção, né? É uma construção do que você vai falar. Você não só fala, você constrói antes, né? E depois você vai e fala. Então, todo dia você vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, construindo as mesmas coisas, para você falando as mesmas coisas, você ou constrói uma vida maravilhosa, ou destrói a sua vida de uma forma ímpar, que depois você não sabe o porquê que as coisas acontecem ou porquê que as coisas não acontecem para você. Então hoje o vídeo foi exatamente esse alerta, tá? Foi para fazer esse alerta. Cuidado com o que você fala, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você deseja, tá? Porque o desejo do coração, como eu disse, ele uma hora sai, escapa pela boca. E aí aquilo que seu coração está desejando acaba acontecendo. Então deseje coisas boas, veja coisas boas, ouça coisas boas, pense em coisas boas, leve para o seu coração as coisas boas e fale as coisas boas. Porque, sim, o externo, né, o redor, ao redor, né, ele é capaz de te sugar extremamente, te deixar muito ruim, muito para baixo, muito pessimista, muito contrariado, e você não sabe o porquê. Né? Sem contar, isso aqui eu tô falando só do que você ouve e vê, tá? Eu não tô nem chegando no mérito da questão do que você sente,
do que é espiritual, das energias negativas. Eu não estou nem falando disso, porque se eu ainda fosse falar nesse sentido, nossa, seria muito mais amplo. É por isso que eu estudo, né? É por isso que eu tento me aprimorar cada vez mais para poder entender não só o que eu vejo, o que eu ouço, como o que eu sinto, como a energia que está ao redor. Quando eu entro em algum lugar, quando eu ouço algum tipo de coisa não audível aos ouvidos que não estão treinados, né? Então fica muito mais complicado. Então, se a gente começar do básico, né? O básico, o que é? É o que eu acabei de falar, tá? Para você ter cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você, como dizem os evangélicos, cuidado com o que você profetiza. Que também tem uma coisa, tá, gente? Não adianta sair profetizando coisa boa e o coração tá cheio de amargura. Não vai adiantar nada, porque a boca tem que falar realmente do que o seu coração tá cheio. Tá? Então, é profetizar coisas boas, pensar coisas boas, ouvir, ver, sentir coisas boas, para depois falar. Se não tem nada de bom para falar, é o que eu costumo dizer. Quem não tem nada de bom para falar, fica quieto. Fica quieto, que já é uma bênção para quem está ao lado, né? Se a gente não tem nada de bom para falar, não tem nada de bom para desejar, ó, faz cara de paisagem, igual eu faço algumas vezes na minha vida, eu faço cara de paisagem, porque se eu for falar não vai ser nada agradável, não vai ser bom, não vai ser edificante, então a gente fica quieto. Porque assim, é muito fácil a gente se perder em pequenas coisas, é muito fácil a gente se perder em pequenos sentimentos, porque sim, nós somos seres humanos, sim, nós temos sentimentos, e é uma luta constante, e às vezes uma atitude do outro que você nem conhece te tira do seu centro, te tira do seu, né, do seu alinhamento, né? E aí é onde eu falo, para, respira 3 vezes e fala, compensa? Não compensa? Então deixa seguir. E você se alinha, se apruma, começa de novo, tudo outra vez, e assim a gente vai vivendo. Para isso que nós estamos aqui. Para isso nós encarnamos nesse avatar. Para isso nós viemos a este mundo, a este plano espiritual, né? A esse plano terrestre. Né? Por isso nosso espírito ganhou esse avatar. Porque nós, como eu sempre digo, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais encarnados vivendo uma experiência humana. Para quê? Para que o nosso espírito evolua. Entendeu? O ser humano, né? Essa pele, osso, né? Essa fisionomia, a minha, a sua, a de qualquer pessoa. É importante, a gente quer estar bem? Ok, é importante, a gente quer estar bem. Quem não? Né? Todo mundo quer estar bonito, beleza, mas vai acabar, tá? Vai acabar, vai ficar velho, vai morrer, vai acabar. Do pó viemos, né? E ao pó voltaremos. Pode ser enterrado, pode ser cremado, pode ser do jeito que for, mas vai acabar, entendeu? Mesmo que você viva 150 anos, vai acabar. Então, ninguém que está neste corpo físico, neste avatar, vai viver eternamente. Não vai. Agora, o nosso espírito, esse é eterno. Esse vai viver eternamente. Só que se nós fomos colocados nesse corpo, foi para aprendermos alguma coisa. Não foi só para ficar cultuando esse corpo como se ele fosse imortal. Porque não é. Né? Imortal é o nosso espírito, é a nossa alma. Então, vamos cuidar para quê? Para que tenhamos uma boa experiência aqui. Lógico, tenhamos saúde, tenhamos uma boa cabeça, tenhamos um bom preparo físico, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de academia, mas vou. Sempre que dá, vou. Entendeu? Por quê? Porque o corpo precisa. Não dá para ficar o tempo todo sentado comendo pipoca. Adoraria, mas não pode. Não dá. Poder pode, mas depois você arca com as consequências do que você faz. Então, sair ao ar livre, sermos natural, nos conectarmos com a natureza, com o mato, com a praia, com o que seja natural, um animalzinho, o que você gosta, o que você quer, né? Isso é importante para nós seres humanos. Isso é mais importante do que nós... porque assim, quando a gente está feliz, quando a gente está interagindo com o nosso meio, com
né, com a nossa natureza, com o que a gente gosta de fazer, a gente fica feliz, né? Por exemplo, quem gosta de praia? Eu gosto de praia, né? Pergunto, quem gosta de praia? Eu sou a primeira a levantar a mão, eu amo demais o contato com o mar. Quem gosta de praia? Quando chega na praia, quem gosta de praia não fica com a cara feia, né? Fica com a cara linda. Por quê? Porque tá num lugar que gosta, tá interagindo com aquele meio ambiente que gosta. Quem gosta de natureza, de mato, de cachoeira, quando chega nesses lugares, a primeira coisa é sorrir, né? Olha, nossa, que lugar lindo, que maravilha, interage com aquele meio ambiente, a pessoa fica bonita. Então a beleza verdadeira é aquela que vem do seu interior, é da sua felicidade. Então estejamos felizes, né? Estejamos à medida do possível, o máximo que pudermos, né? Estar felizes. Nem sempre a gente pode. Eu gostaria de, por exemplo, estar fazendo vídeo, todos eles na beira da praia, mas não dá. Por enquanto não dá. Quem sabe um dia, né, quando eu ficar famosa ou não. Então o máximo que eu consigo é deixar uma paisagem. Vou pegar aqui para mostrar. Tá vendo? É uma paisagem de uma janela para o mar. Aqui é onde eu faço os vídeos. Por quê? Porque isso me traz tranquilidade. Nem que for uma paisagem, me traz tranquilidade. Então eu gosto, eu me sinto bem, mas não posso estar lá todo o tempo. Quem sabe um dia, como eu já disse, quem sabe um dia, dá um like aí, curte, compartilhe os vídeos, né? Quem sabe eu consigo bastante seguidores. Quem sabe eu consiga, porque o meu intuito, como eu disse, realmente não é esse. Meu intuito é ajudar, né? É ajudar pessoas que pensam exatamente assim, porém ainda estão um pouco perdidos, né? Como eu estive durante anos da minha vida. Porque é muito difícil, gente, muito difícil. A gente vive num mundo repressor, né? Então esse mundo repressor, ele reprime, né, o nosso verdadeiro eu. Porque algumas vezes eu falei assim, eu não gosto da palavra encaixar, né? Eu tenho que me encaixar nesse grupo, encaixar nessas amizades, nesse casamento, nesse relacionamento, eu não gosto. Porque se encaixar nada mais é do que você entrar dentro de uma caixa para caber em algum lugar que não é o seu lugar. Ok? Então, partindo desse princípio, eu durante muitos anos da minha vida me encaixei em alguns grupos, em alguns relacionamentos, em algumas pessoas, para poder não ser julgada. Porque esse mundo é muito cruel e muito julgador. Você tem que ser magra, você tem que ser linda, você tem que ser bonita, você tem que ser isso, você tem que ser, tem que pra quê? Né? Pra quê? Porque assim, até onde eu sei, vamos lá, ser magra ou ser gorda ou ser do jeito que você quiser ser, você tem que ser saudável. Tá? Aí tudo bem. Você ser loira, você ser morena, você ser ruiva, você tem que ser feliz. Tudo bem? Entendo? Então não é uma questão de ser alguma coisa, e sim de estar feliz, de estar bem, estar plena, estar no lugar certo, no lugar onde você gosta de estar e não se encaixar. Um exemplo disso, quer ver uma coisa? Eu quero me encaixar num grupo de rock, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou me encaixar num grupo de rock. Aí eu gosto de roupas coloridas, mas eu vou só usar preto, né? Eu não gosto de tatuagem, mas eu vou fazer um monte de tatuagem porque o pessoal do rock gosta. Esse não é você. Isso é uma figura que você está tentando mostrar para se encaixar naquele grupo. Ou num grupo de sertanejo. Né? Eu não gosto de chapéu, não gosto, mas eu vou pôr um chapéu, eu vou colocar uma bota. Essa não é você, esse não é você. Você está tentando se encaixar naquele grupo. Então, quando você faz isso, você se machuca. E durante muitos anos da minha vida eu fiz isso. Eu tentei me encaixar em alguns lugares onde eu não queria estar, mas tinha que, né? Tinha que estar lá, tinha que fazer parte daquilo, tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. Então sempre tinha um motivo para eu fazer. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então sempre que se pode, sempre que possível, estejamos bem conosco. Estejamos bem
com o nosso interior, com o nosso eu. Isso é mais importante do que protótipo de beleza, protótipo de emprego, protótipo de relacionamento. Relacionamento feliz é desse jeito, desse outro não é mais. Oi, né? Como é que é? Relacionamento feliz é o que me faz feliz, não o que os outros acham que é o certo, ou os outros acham que vai me fazer feliz. Ninguém está dentro de mim para saber o que eu gosto, nem o que eu quero, e nem como eu quero agir, se eu quero pôr pena no cabelo, se eu quero usar esse óculos, ou se eu não quero usar óculos nenhum, entendeu? Então, a partir daí, quando você entende que você não tem que se encaixar em nada, que você não tem que estar agradando 100% a todos, você tem que agradar a si, né? Você começa a ficar feliz, ficar bem, você começa a ver coisas boas, você começa a pensar coisas boas, você traz coisas boas para o seu coração, automaticamente você fala coisas boas. Então, quando eu venho aqui fazer um vídeo para vocês, eu venho com o meu coração cheio de coisa boa, porque parece pouco, mas cada conquista, cada coisa que a gente aprende, cada pouquinha coisa assim que você entende na sua vida encarnada nesse avatar faz uma diferença gigantesca, tá? Parece que você descobriu as Américas, né? Então eu tento compartilhar isso com vocês, tento falar para vocês serem felizes. Essa é a palavra. Não querer fazer o outro ou os outros, ou seja lá quem feliz. Se façam felizes. Né? Se façam felizes. Daí, sim, vocês vão ter palavras boas. Então, como eu disse no começo do vídeo, cuidado aí com o que você está vendo, ouvindo, pensando, o que você está levando para o seu coração e o que você está falando. Porque a palavra, acredite, tem poder de criar, tem poder de destruir. Então fica aqui a dica do vídeo de hoje sobre palavras. Cuidado com as suas palavras. Eu espero que todos fiquem bem, estejam bem. Saúdo a essência divina de cada um que está me assistindo, que me assistiu até aqui, gostou, compartilha. Faz aquelas coisas lá que a gente já sabe, like, se inscreve, e é isso. Vamos nos ajudar. Quando você fizer isso, se você fizer isso, se inscrever no canal e curtir, pensa assim, foi bom pra mim? Me ajudou? Alguma coisa que essa mulher aí falou me ajudou? Fez sentido? Então eu vou compartilhar com outras pessoas, porque pode ser que faça sentido para outras pessoas também, tá bom? Então deixo aqui meus agradecimentos, o meu mais puro e feliz agradecimento para vocês. Tô de volta, como eu disse, tive que passar um tempo aí de aprendizado, um tempo de reclusão, né? Porque como avatar, a gente também é limitado, eu quis fazer muitas coisas e não deu, né? Tenho que respeitar meu corpo, tenho que me respeitar, mas tô de volta, tá bom? Então, eu saúdo aí a essência divina de cada um que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.